dia, boa tarde e boa noite a todos. E a paz de Cristo Jesus. Eu não sei a que horas você vai assistir esse vídeo, mas eu quero deixar aqui uma palavra de meditação para o teu coração nessa manhã, que fica lá em João, capítulo 8, versículo 36, que vai dizer assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nesse vídeo eu quero abordar acerca da liberdade a qual Deus nos destinou. Eu quero abordar aqui neste vídeo sobre a verdadeira liberdade para a qual Jesus nos chamou. Quando Jesus ele vai falar acerca da liberdade, se Cristo, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres, ele estava dizendo que se você permitir que o Espírito Santo trabalhe dentro de ti, se você permitir que o Espírito Santo trabalhe dentro do teu ser, aí você vai ser uma nova criatura. Você será verdadeiramente livre. Verdadeiramente você será liberto se você deixar Deus trabalhar na sua vida. Porque em Gálatas capítulo 5, versículo 1 vai dizer assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Nós cristãos, nós fomos chamados para a liberdade. Mas que liberdade é essa? A liberdade que Deus nos chamou não é a liberdade de se voltar para o pecado. A liberdade que Deus nos chamou não é a liberdade de se sujar no mundo, se contaminar, se comparar a este mundo. Não, pelo contrário, a liberdade que Deus nos chamou é que nós venhamos a nos santificar para Ele. Nós venhamos a sentir alegria nas aflições. Que nós venhamos a sentir alegria no nosso viver. Quando nós vivemos isso, a liberdade de Cristo habita em nós. Muitas pessoas estão confundindo liberdade com libertinagem. A liberdade, ela é a capacidade de tomar decisões autônomas, com responsabilidade e respeito aos limites da sociedade e aos direitos alheios. E já a libertinagem é a busca desenfreada e inconsequente por prazer e autonomia, sem qualquer consideração por regras ou consequências futuras, o que pode levar a comportamentos egoístas e prejudiciais. Então, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, Jesus não nos chamou para a libertinagem. Pelo contrário, Ele nos chamou para a liberdade, para vivermos uma vida correta, uma vida digna, a qual possamos andar de cabeça erguida, com dignidade. Deus nos chamou para a liberdade e não para a libertinagem. Vamos lá, em Salmos, número 119, verso 45, vai dizer assim: andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Então, para que nós venhamos a viver
a andar na verdadeira liberdade, devemos o quê? Buscar os preceitos do Senhor. Devemos andar na palavra de Deus, porque somente através dela que vamos ter a direção, vamos ter o discernimento de vivermos na liberdade ao qual Deus nos destinou. Em 1 Pedro também vai nos alertar, capítulo 2, versículo 16, vai dizer assim: vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Ou seja, não devemos usar da liberdade que Deus nos deu para praticarmos o mal, para fazermos aquilo que desagrada ao Senhor. Não devemos usar da graça que Ele nos concedeu para vivermos segundo as nossas vontades, para vivermos segundo o nosso bel prazer, não. Não useis a graça para fazer o mal. Pelo contrário, useis a graça para fazer o bem. Quando Jesus, ele morreu naquela cruz para nos salvar, ali o véu foi rasgado de baixo para cima. Não foi de cima para baixo, foi de baixo para cima, conectando novamente o ser humano a Deus, nos concedendo a comunhão novamente com o Pai. Então, se hoje temos esse privilégio de termos a graça de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus em nossas vidas, se temos esse privilégio de termos a liberdade que o Senhor Jesus nos concedeu, que venhamos fazer aquilo que é certo, que venhamos fazer aquilo que é agradável ao Senhor, que venhamos a viver na sua palavra, que venhamos a procurar, a meditar nas suas santas escrituras, que venhamos a ter uma vida de constante oração, que venhamos a procurar ter um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, ter uma vida de comunhão, uma vida de intimidade com Deus, porque a palavra de Deus vai dizer assim, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, vai dizer que tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Jesus, ele dá a cada um o livre-arbítrio, ou seja, cada um pode fazer o que quiser, mas também haverá a colheita, porque aquilo que o homem semear, isso certamente ele vai colher. Então, cuidado com o que você tem feito, cuidado com o que você tem plantado, porque as consequências elas virão. Cedo ou tarde, as consequências virão. Então, preste bem atenção no que você anda fazendo, se agrada ou não ao Senhor, se a liberdade que você está vivendo já não virou uma libertinagem. Preste atenção, porque a liberdade que Deus nos destinou não é para vivermos no pecado, não é para vivermos uma vida suja, uma vida desorganizada. A liberdade que Deus nos chamou foi a liberdade para a santificação, para nos achegarmos a Ele, para termos comunhão com o Pai e para que Ele viesse a trabalhar dentro de nós, para que no final venhamos a estar nos altos céus, na Nova Jerusalém, ceando com o Pai naquele grande dia. Essa é a liberdade que Deus nos destinou. Então, para pensar, para meditar um pouco. Se você está andando na verdadeira liberdade que Deus te chamou,
Essa é a mensagem que eu quero deixar para o teu coração nessa manhã. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus.